Nós temos ainda mais um vídeo do Boulos com o Reinaldo Azevedo, que eu acho fundamental a gente colocar para vocês aqui. Reinaldo, entendeu, pelo menos num primeiro momento, muito mal a eleição do Bolsonaro. Isso dificultou, durante os 4 anos do governo dele, a gente dialogar com uma parte do público que votou nele. Porque, às vezes, de automático, a pessoa votou no Bolsonaro, a nossa reação enquanto esquerda era fascista, racista, homofóbico, misógino, e despejar tudo aquilo que o Bolsonaro e que o bolsonarismo, estrito sensu, em 57 milhões de pessoas, que foi quem votou nele em 2018 e o elegeu em 2018, e que em sua maioria não são. Não, graças a Deus. Imagine, vocês estão nos acompanhando, 57 milhões de fascistas no Brasil. Eles já teriam tomado o poder, porque eles têm método. Né? Exatamente. Sabe qual é o método deles? O método deles é que ele se revelou no 8 de janeiro. Você imagina se são 57 milhões. Com 10 mil pessoas, 15 mil no 8 de janeiro, eles já fizeram aquele estrago. Os eleitores do Bolsonaro, no seu conjunto, não são fascistoides, não são fascistas. Eu acho uma retórica interessante, Adriles, porque o cinismo desses caras é total. Eles chamam de fascista, de nazista o tempo todo, e daí nessa conversinha de botequim deles, o Boulos ainda fala 15 mil pessoas no dia 8 de janeiro. É um negócio assim, é mentira atrás de mentira, mas eu acho muito engraçado, Adriles, o fato deles não terem nenhum tipo de limite ou bússola moral quando se trata de debater franca e honestamente com alguém da direita. Veja bem, a esquerda não tem o menor escrúpulo. Eu acho que assim isso remonta ao princípio do Lenin, né? Que você pode, em nome do processo revolucionário, mentir, incorporar elementos burgueses, daquilo que eles chamam de elementos burgueses do capitalismo, ser cooptado por membros capitalistas e se entrar na máquina do sistema para corromper o capitalismo por dentro. Então é uma coisa até quase religiosa, de um radicalismo islâmico. Você pode, em nome da Sharia, em nome do jihad, mentir, enganar, estuprar, matar, quase qualquer coisa. E foi exatamente o que foi feito, efetivamente, na Revolução Russa de 1917. E esse método, em maior e menor escala, se repetiu durante a história do século XX. E se repete a miúda aqui, entendeu? O cara, você está vendo o Reinaldo Azevedo, que disse que o Boulos era um imbecil, era um idiota, era um criminoso, devia ser preso. Está vendo eles conversando com salamaleques, um para o outro, dizendo da extrema-direita fascista. O Reinaldo Azevedo se incorpora nessa onda, não porque ele é um revolucionário bolchevique, mas porque ele é um oportunista. Então, é o casamento perfeito entre os revolucionários bolcheviques, essa gente atrasada, obtusa, revolucionária soviética, Revolução Soviética que matou 20 milhões de pessoas, que é o Boulos, que é um imbecil moral. E você tem essa figura nefasta, tipo o Reinaldo Azevedo, e você tem outro tipo de figuras nefastas, como o próprio Pacheco, que também não é um revolucionário, como o próprio Geraldo Alckmin, que disse que o Lula estava voltando à cena do crime, e ele voltou junto com ele, com a cena do crime, em nome de poder. Você tem o casamento perfeito, Marco Antônio, de oportunistas que pegam as circunstâncias pelo poder. O Alexandre de Moraes é assim. Você sabe que o Alexandre de Moraes é um homem de esquerda? O Alexandre de Moraes era secretário de segurança do Alckmin. O Alexandre de Moraes é um homem que quer o poder pelo poder. E aí ele adequou o discurso dele a essa esquerda bolchevique, maluca, que agora é identitária. Você pega a nova tese dele para entrar na USP, ele mudou completamente. É um homem de esquerda, parece. Mas não é. É um oportunista. Assim como o Reinaldo Azevedo é oportunista, Geraldo Alckmin é oportunista, assim como o próprio Boulos é um oportunista, mas da causa da revolução, que ele acha que ele tem que abrir os braços para pessoas que ele despreza, como o Reinaldo Azevedo, como o Geraldo Alckmin, para fomentar isso que eles chamam de revolução. Então a gente vive hoje no Brasil no pior dos mundos, tá? Porque todo mundo que não é ou oportunista, ou revolucionário marxista insano, ou identitário insano, vira fascista. E aí, fazendo uma teoria mais ampla, é isso que acontece com todo mundo que não se adequa a esse esquema de ditadura de opinião única. A gente é perseguido, tiram as redes sociais da Paula Marisa, me colocam no inquérito do fim do mundo, porque eu falo que tem censura no Brasil. Ou seja, todo mundo que não se adequa a esse esquema de ditadura única de opinião, quer seja uma esquerda identitária ou marxista tradicional, ou que não se transforme num puta do oportunista como o Alckmin e o Reinaldo Azevedo, vira fascista. A coisa é bastante simples.
simples assim. É uma ditadura travestida de combate ao fascismo, que não existe no Brasil, que não existiu no governo Bolsonaro. Isso é completamente falacioso, é até patético eu ter que dizer isso, para estabelecer uma ditadura real, pseudo-democrática, de conluio entre o STF, entre o governo federal e entre oportunistas de plantão, como Geraldo Alckmin, como Pacheco, como Reinaldo Azevedo. Ou seja, eles pegam todas as frentes do jornalismo, da cultura, da política, para estabelecer essa revolução. Só que tem muita gente que não é revolucionário, é cara de pau, é prostituto. Se vende a alma para esse esquema de poder. E professora, essa questão que o Adriles trouxe para mim, principalmente para nós que estamos na comunicação, né? Tem vários fenômenos aqui. Então, por exemplo, a gente tem a rejeição do Boulos chegando a 48,1% em São Paulo, né? Matéria aqui da Revista Oeste. Aí eles trazem os dados, né? O Nunes ele tem uma rejeição muito mais baixa, o que permite aí o crescimento dele no segundo turno também. Mas mais do que isso, né? Essa mudança tão absurda. A gente tem uma matéria aqui do Reinaldo Azevedo de 2018, 6 anos. Assim, eu mudei bastante em 6 anos, 6 anos e meio. Acho que a professora também. Mas vamos ver a diferença aqui do tom. Boulos, um dos líderes da truculência no país, critica ódio e intolerância no caso de ataque ao PT. Ele promete se corrigir, e daí o próprio Reinaldo Azevedo começa, né? Começa por onde? O MST brinca de queimar pneus em praça pública, brinca de invadir propriedade pública e privada, brinca de incentivar confronto com a polícia militar quando esta cumpre determinação da justiça e é obrigada a promover reintegração de posse. O PSOL, ao qual se filiou o Boulos, brinca de promover ações conjuntas com os black blocs. O PSOL brinca de organizar confronto com a polícia em passeatas e manifestações contra isso e aquilo. Brinca de não censurar o narcotráfico no Rio. Quer dizer, eu estou olhando para outro Reinaldo Azevedo. E isso na comunicação, eu acho que é a maior bandeira de batalha nossa. Você, enquanto comunicadora, também, né? Pois é, o Reinaldo Azevedo mudou de opinião porque o MST mudou a sua postura? Não, o MST continua com a mesma postura de invadir propriedade privada, o que eles chamam de reforma agrária. O que mudou foi o pensamento do Reinaldo Azevedo. Ele agora acha que o MST faz está certo, ou pelo menos é o que ele fala. Eu não sei se essa mudança do Reinaldo Azevedo é autêntica ou se existe algum tipo de chantagem por trás dessa mudança, porque é muito esquisito uma pessoa mudar da água para o vinho, assim, né? Até pode acontecer, a gente muda, e que bom que a gente muda, principalmente com o passar dos anos, vamos amadurecendo, e algumas opiniões que a gente tinha no passado a gente revisita, mas a gente procura, pelo menos quem está interessado na verdade, explicar isso dentro de uma lógica, coisa que o Reinaldo Azevedo nunca fez. Ele escrevia livros contando sobre a roubalheira do PT, sobre a bandalheira do MST, fez diversos textos, denunciou da Lava Jato. Aquilo tudo lá não existiu? Ele mudou de ideia por quê? É um caso estranhíssimo. E aí nós vamos para o Boulos, que desde sempre é uma figura que representa a extrema esquerda. Tem essa foto icônica dele colocando fogo no pneu e bloqueando estradas. Aliás, curiosamente, hoje, na nossa Suprema Corte, parece que bloquear estradas pode dar até 17 anos de cadeia, mas o Boulos ficou preso por pouquíssimo tempo. Eu lembro, na época, surgiram vários memes do Boulos na cadeia, dizendo, vai ter Boulos. Eu lembro desse episódio. Mas, com relação aí a essa esquerda meio perdida, o que aconteceu, eles perderam força ou não, eu vou ser repetitiva, porque é a única explicação que eu tenho para dar, mas a esquerda raiz, essa esquerda mais marxista lá da ditadura da União Soviética, que acreditava que o capitalismo iria acabar e que os operários do mundo iriam se unir para derrubar ali as suas nacionalidades e se faria um grande mundo comunista, ou depois da queda do Muro de Berlim, até um pouco antes da queda do Muro de Berlim, né, que teve a Escola de Frankfurt, mas com a queda do
do Muro de Berlim fica muito claro que isso não iria acontecer, porque essencialmente os operários são conservadores, eles não querem ficar lacrando, eles querem ter o seu trabalho, o seu salário, a sua família, a sua mulher, até porque tem um livro do Theodore Dalrymple muito bom, que fala sobre as consequências dessa classe operária quando quer lacrar. Por exemplo, a Anitta apresentar um comportamento promíscuo, ficar grávida e o pai não quer assumir, não tem problema nenhum. Ela tem dinheiro suficiente para criar o seu filho sozinho. Já uma menina operária que resolve ter essa vida que a esquerda caviar prega e que fica grávida, ela vai ter consequências muito mais severas. Então, convém mais a classe operária ter resguardo, principalmente nessas questões morais também, porque as consequências sobre elas são muito mais complicadas, né? E o que eu vejo como grande fator de desestabilização da esquerda, tanto da pauta identitária quanto da pauta mais raiz marxista, é o advento da internet. As pessoas começaram a ter informações. Antes, o Lula mentia à vontade e a gente não tinha como contrapor o que ele falou. Hoje, ele mente num discurso, 2 minutos depois já está a mentira dele sendo escancarada na internet. E é por isso que a ditadura precisa censurar a internet para conseguir se manter de pé, Marco. E eu gosto muito de algumas pessoas que trazem, né, a chantagem, a pressão, a compra de jornalista, e muita gente, eu vejo que, assim, mais gente do que eu gostaria, né, de imaginar, vem disso como uma coisa inevitável. Aceita, aliás, compra isso como algo inevitável. Não, Marco, veja bem, ele lidou aí com uma galera da pesada, montaram um dossiê dele, ele teve que se adequar ao sistema. Isso serve para tudo. Eu ouvi falarem isso do André Mendonça, eu ouvi falarem isso do Cássio Nunes, eu ouvi falarem isso do próprio Alckmin, todo mundo. Então virou isso então agora, né? Somos chantageados e ameaçados pelo sistema, nos unimos ao sistema. Para mim, mesmo nessa situação, se houve chantagem, o que eu acho que, enfim, é uma coisa que dificilmente alguém vai saber. É muito estranho e deve ser algo muito pesado para a pessoa ter esse comportamento público de mudança radical. Mas é uma coisa que viola... da minha cabeça. Exato, mas é uma coisa completamente... Não só viola a própria história, o legado que o cara tinha construído, né? Se é que a gente pode falar isso. Agora, não só ele entra numa contradição absoluta com o passado dele mesmo, mas também a gente olha para uma pessoa venal, né, capaz de fazer isso, sacrificar princípios e valores em prol desse negócio de, ao invés de denunciar, continuar denunciando, se vende e faz parte do sistema. Mas aí depende do segredo que tem para ser revelado.